vontade aqui pra galera. A galera curte. Vamos fazer Mauricião, últimas perguntas, tá? É o último superchat agora, que eu já tinha fechado o superchat. O Cauê mandou aqui assim: boa noite, lendas. Tenho 34 anos, 1,88 m, 98 quilos, natural. Boa. Treino há 2 anos, BF de 18. Sempre que eu faço cutting, acabo perdendo muita massa magra junto. Quais dicas para fazer um cut perdendo o mínimo de massa magra? Manda bala, Daniel. Boa, cara. O que acontece? Isso é, inclusive, um dos grandes erros, né, do fisiculturista mais amador. Concorda? Concordo, do fisiculturista amador e até aquela galera, por exemplo, que vai no intuitivo, né? Intuitivo. Porque o intuitivo faz você errar às vezes para mais. Perfeito. E aí o que acontece? Muitas vezes com a necessidade, né, de fazer um cutting e a pessoa já está se sentindo com um BF muito alto, já está se sentindo muito inchado, etc., ela quer ver uma melhora muito rápida no físico. E o que é que acontece? Ela, ao invés de fazer uma redução progressiva, onde eu vou reduzindo a caloria e eu vou ajustando o treino, ela quer fazer uma redução muito rápida. E aí ela está ali, sei lá, com 4, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, aí começa a fazer uma low carb. Aí é claro que vai depletar muito músculo de uma hora para outra, né? Ou seja, ela não faz o ajuste de treino, ela faz o ajuste de dieta muito rápido. Então, eu sempre digo isso. Cara, para mínimos resultados, às vezes o que é que eu preciso? Do máximo de tempo. E existe também, Daniel, a questão da sensibilidade do físico. Por exemplo, eu peso a minha vida inteira, por exemplo, 95 quilos. E aí eu quero fazer um off-season porque eu quero chegar em 100 quilos seco. Quero botar 5 quilos de peso. Legal? Aí eu vou e começo uma dieta hipercalórica. Trabalhando isso. E vai subindo o peso. Aí o peso vai para 105, 106 quilos. Aí eu começo a perceber que eu estou acumulando muita gordura. E essa massa muscular que poderia vir já está não vindo mais. O que meu físico está falando? Fala assim, cara, chegou. Está no limite. Está no limite. Aquele peso não é seu. Se você pegar uma gripe, se você for para uma balada, se você pegar uma virose, você perde 3 quilos. Então, o que você precisa fazer? Você precisa esperar com que o seu organismo entenda que esse peso agora é seu. A gente chama de consolidação de ganhos. É um período onde você não está mais numa dieta hipercalórica, porém, você não pode entrar numa dieta de déficit calórico. Ela tem que ficar oscilando o carboidrato entre isocalórico e superávit calórico em dia que você percebe que você consome mais energia. E você vai readaptando isso. Então você saiu de um superávit de 30%, 40%, 50% do seu basal para uma dieta normocalórica com 2, 3 vezes por semana, 20% acima do basal, já é um corte severo de calorias. Severo, cara. Mas que você vai consolidando esse ganho. E às vezes essa consolidação de ganho demora meses. 2, 3 meses, para então você perceber que o seu peso está estabilizado e aí você vem reduzindo o peso. O falta nessa galera é a fase de consolidação de ganhos. Ela sai do superávit, como você mesmo bem disse, sai do superávit para o déficit extremo. Ela não passa pelo com um físico totalmente sensível. O físico quer o quê? Quer você com os 95 quilos que você estava antes, cara. Ele vai trabalhar para isso. Metabólico, né, que chama. É, porque ele tem um histórico recordatório que ele acredita que aquilo, para tua sobrevivência, é mais saudável. Perfeito. A gente trabalha sobrevivência. Perfeito, sobrevivência. É isso. Aí tem outro ponto também, né? Que as pessoas falam, eu fiz um off e aí quando eu comecei o cut eu perdi toda a massa muscular. O que é que eu vejo? Às vezes o cara não construiu o músculo de verdade no off-season dele. Então o que acontece? Você primeiro, construiu gordura. Primeiro aquela ponto. hipertrofia sarcoplasmáticazão, água e glicogênio ali dentro. A gente chama de hipertrofia transitória. Porque o que acontece? Primeiro, músculo não é rápido. A gente tem os estudos mostrando que nas primeiras 4 semanas de treino, a única coisa que você ganha é edema. Edema. É volume muscular vindo de edema. A partir de 4 semanas, começa a fazer a transição entre hipertrofia de edema para hipertrofia real, que é a hipertrofia de tecido miofibrilar. O que é que eles viram? Que até 12 semanas, o mesmo treino ainda é capaz de estimular você a ganhar músculos e esse nível de edema fica muito baixo. Então, 12 semanas é um período mínimo para você começar a ganhar músculos no máximo que você consegue. Às vezes as pessoas verem a preocupação em, para ganhar músculo eu tenho que comer muito. Só que ela não tem a demanda de treino para que essa comida vire músculo de verdade e tempo para construir o músculo de verdade. Então o que acontece? Você está retido, você está cheio de edema, você não treina forte e resolve, não, agora deu, porque eu já estou muito gordinho, então agora eu vou secar.
Só que você não tem músculo de verdade. Então não é que você está perdendo músculo no cut, é que você nunca teve músculo de verdade. E o segundo ponto é que, a partir do momento que as pessoas começam a querer secar, elas querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aumentar o déficit energético por causa da comida e aumentar o gasto energético por causa do treino e do cardio. Então você tem 3 fatores catabólicos juntos, somados às vezes a outras substâncias ergogênicas que aumentam o catabolismo, seja lá o que você resolveu usar. Então você tem tudo indo contra a favor de manter a massa muscular. E além disso, o que é que as pessoas têm como crença? De que tem que fazer muito cardio e que o treino tem que ser o mais desgastante possível. E não fazem um controle de volume. Ou seja, reduzir o dano muscular que esse treino traz para que você consiga entender que na fase de cutting não é mais a hora de hipertrofiar, é a hora de você manter a massa muscular. Então você não precisa mais do mesmo volume de treino, mas você continua precisando treinar pesado. Então você agacha com 200 quilos, massa, se mantenha o máximo possível agachando com 200 quilos. Só que o que você vai fazer? Não vai ser mais 4 séries, agora vão ser 2. Então você mantém ali a informação tensional para dizer pro músculo, você precisa ficar aqui, porque amanhã eu vou botar 200 quilos nas minhas costas. Genial. Aí o que as pessoas fazem? Genial. Baixa a comida, baixa o cardio e baixa a intensidade do treino e sobe o volume. E aí todos os motivos que todos os motivos necessários para dizer pro teu músculo assim, vai embora. Então, genial. Esse é o erro. E tem uma coisa também que eu acho que é interessante a gente falar. Muitas vezes, pelas pessoas fazerem isso de forma intuitiva, ela pega a taxa metabólica de repouso e ela soma com o do treino. E isso é um erro muito comum. Por quê? Porque eu tenho o fator atividade, que é aquele fator de multiplicação, que é todo o meu gasto energético relacionado ao meu dia a dia. Cara, eu vou pegar meu filho na escola, eu trago o meu gasto do dia a dia mesmo. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, avaliação. Quando você vai fazendo ali uma progressão, a pessoa vai hipertrofiando, ela hipertrofia lá numa relação, por exemplo, 3:1, 4:1. Depois ela vai começando a reduzir, 3:2. Daqui a pouco, 1:1. Opa, ganhou 500 gramas de massa magra, ganhou 500 gramas de gordura. Daqui para frente, irmão, se eu fizer um aumento muito grande de caloria, vai ser o dobro. Ou seja, eu vou começar a ganhar 2:1, mas de gordura para músculo. Aí não começa a valer a pena, porque não é uma questão de caloria que está limitando aquele processo ali. Então, isso é algo também extremamente relevante. Capacidade As metabólica, avaliações que você vai fazendo, né, de forma recorrente ali no seu paciente, no seu parceiro. Ou seja, em resumo aqui, que esses gênios aqui passaram para você. Primeira coisa, existe um tempo limite para você fazer off-season. E eu não sei qual é o seu porte físico, mas dando uma síntese geral, é em média aí de 3 a 4 meses no máximo que você se mantém off-season. Depois, você não vai para o cutting direto. Você tem uma fase de consolidação de ganhos. Nessa fase de consolidação de ganhos, como o Daniel acabou de explicar, você tem que entrar numa dieta normocalórica que não é a sua taxa de metabolismo basal. É a sua taxa de metabolismo basal mais treino, mais atividade diária. Principalmente porque o seu metabolismo está a milhão, porque você vinha comendo muito. E essa fase pode demorar de 30, 60 até 90 dias, depende de quanto o seu peso continua flutuando. E terceiro, quando você vai para o cutting, acho que mais importante aqui dessa lição que você vai aprender, talvez você não saiba, você precisa tomar cuidado com as manobras que você faz no seu treino. Você precisa manter a informação de que aquele músculo tem que ficar lá. E como é que você mantém a informação? Pelo menos de 1 a 2 séries você vai ter que fazer com as cargas que você fazia lá atrás no off-season, que culturalmente disseram para você que você não tem que fazer. Que é no off-season que treina pesado e no pre-contest você tem que treinar para queimar. Porque se você não treinar naquela intensidade, inclusive de carga, de esforço, o seu corpo, numa estratégia de defesa, porque você está numa restrição calórica, tende a retirar músculo. Porque ele vai sair dispensando o que gasta energia. Legal? E termogênicos como clenbuterol, T3, T4, qual o nome daquele outro que eu sempre esqueço? Efedrina? Não. Efedrina, efedrina, sempre esqueço. Efedrina, entre outros, são termogênicos ultrapotentes, mas para atletas que já têm maturidade muscular. Se a tua maturidade muscular for baixa, ou seja, se você ainda tem um físico muito jovem, se o seu físico não é marretado, clenbuterol é um dos maiores catabolizadores de músculos que tem. T3 nem se fala. T3, T4, um dos maiores catabolizadores. Então, talvez você ainda não tenha maturidade muscular para usar esses termogênicos e precisa fazer um cutting através da restrição calórica mesmo. Legal? Eu acho que isso aqui, cara, só o que esses dois caras passaram para vocês já dá um tutorial de como construir massa muscular magra. Exatamente. Mauricião,
Baita podcast, hein? Fera Juntou demais, esses dois fera aqui. demais. Junta eles com a gente, Maurício. É só um zoando o outro. Mas junta eles no podcast, é só Tem excelência. muito conteúdo. A gente podia fazer depois um podcast só falando dos podres do Luiz. O que você acha, Renato? Aí vai- o Luiz vai fazer eu os tenho que tá podres, aqui. do, Ô, os podres do... Mas eu vou te dizer, não vai dar view, porque vai ter 3 minutos 2, pô. Não tem podre assim, não. Aí dá 3 horas Nossa, de que conteúdo, irmão. santinho. Não vai dar nada, é melhor nem fazer, mano. Dá Maurício. pra fazer no story. Mauricião na tela, Luiz Salles. Tá aí, pessoal. Cara, tá bonito, hein? Sigam Luiz Salles. Luiz com Dois 2 Es, Zs, dois Salles Ls. com 2 S. Se você quiser fazer parte da mentoria do Luiz Salles, é só você clicar aqui naquele botãozinho, vai ter todas as informações de tudo que o Salles tem. Legal? Esse posta. É esse. E Daniel Coimbra. Daniel Sigam Coimbra Daniel Coimbra. Se Nutri. você é profissional da nutrição, vou te dar uma dica. O Daniel Coimbra ele é um mentor de nutricionistas que ajuda nutricionistas a melhorarem a sua agenda, melhorarem Ó, o como conteúdo ali profissionais, aqui, hein? crescerem. Olha o do meio ali, ó. Conteúdo aqui Ah, você tá tem. vendo? Então sigam Daniel Coimbra. E se você quiser passar com o Daniel Coimbra também, faça o seu agendamento. Ele atende presencial, online. E aí você consegue fazer seu agendamento. Legal? E o Ô, Renato, Ironcast, só né, vou, Maurício? só vou falar um negócio. O Júlio não veio hoje que ele tá no pântano. Não tá no pântano. O Júlio tá trabalhando. Ô, gente. Renato, você não deixa ninguém Não, brincar com tadinho. os caras. O bicho Ninguém, tá trabalhando e Renato. fala que tá no pântano. Ninguém porra. brincar, ninguém. Só, Ironcast- só eu posso ser zoado aqui. É, só o Salles. Meu que a gente Deus, pode velho. zoar, mas ninguém. Chegou a menos 100. É só porque eu sou o mais novo, pô. Ironcast.podcast para você ficar sempre por dentro de tudo que tá rolando. E o CTRC, né, Maurício? CTRC _ oficial, deixa eu pegar. Pessoal, sigam o CTRC _ oficial. Nós estamos já com 212 mil inscritos. E logo mais nós vamos começar a sortear a galera para vir aqui e fazer um treino. Legal?